Bom dia, turma, tudo bem? Este vídeo é para apresentar a correção dos exercícios do capítulo 3. Corre lá, pega a sua apostila e vamos iniciar a correção. Então, a questão de número 1 se refere ao texto que inicia lá na página 558. Uma questão da FGV, um texto de Melo Moraes. O enunciado diz o seguinte: na perspectiva de Melo Moraes, a frase "um inglês trata 100 vezes pior um criado branco e seu igual do que nós a um de nossos escravos" permite concluir nesse trecho do texto que, ou seja, o que essa frase quer dizer. Temos aí 5 opções e acertou quem marcou a letra A, porque nesse texto essa afirmação sugere que, como os ingleses, eles fazem parte de um povo que trata mal seus criados, pior inclusive que os brasileiros, entende-se, pelo texto, que os ingleses não têm moral para interferir em como o Brasil estabelece suas relações escravistas de trabalho. Joinha? Bora lá para a questão de número 2, então? Então, vamos lá. A questão 2, que ainda também se refere ao texto de Melo Moraes. O texto trata principalmente do seguinte, então, é dizer, do que se trata o texto que vocês acabaram de ler, que vocês leram. Acertou quem marcou a letra D. Ele fala sobre as relações entre a elite brasileira em meados do século XIX e a escravidão. Esse é o foco principal do texto. A questão da escravidão e a forma como era encarada pela elite no Brasil. Joinha? A questão de número 3 tem algumas afirmativas e você deve considerar, algumas delas ou todas elas, vai depender, correta. Então, nós temos aí, avalie as seguintes proposições sobre o conceito de ideologia. Então, a primeira afirmativa é: expressa a visão social de mundo de um grupo ou classe social que se impõe ou busca imposição sobre o outro, ou seja, você tem que ler as afirmativas e ver qual delas se encaixa com o conceito de ideologia. Define as escolhas dos indivíduos e agem como eles, como um corpo sistemático de representações e de normas. 3. Gera processos de identificação e aceitação dos comportamentos, condenando as condutas desviantes. 4. Pretende reproduzir a sociedade e a estrutura de classes que nela se estabelece. E, por último, mantém independência dos processos cotidianos da vida social, tendo suporte nas relações estabelecidas no mundo do trabalho. Então, acertou quem disse que é a letra D, pois as afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas, ou seja, a ideologia é construída no cotidiano, nós já falamos sobre isso, e não se restringe ao mundo do trabalho, mas é sim responsável pela construção da própria visão de mundo. Joinha? Vamos para a questão de número 4 agora. A questão de número 4 está relacionada ao texto Crônica. E nessa questão, nós queremos saber o termo dogmatismo no contexto do verbete significa o quê? O que significa dogmatismo? Então, acertou quem marcou mais uma vez aí a letra D. Opiniões assumidas como verdadeiras e imutáveis. Então, no contexto, o termo dogmatismo adquire valor semântico de conjuntos de juízo e conceitos considerados incontestáveis e sem abertura à crítica. Então, tá aí, letra D, a questão de número 4. Já na questão de número 5, nós temos o seguinte enunciado, e aí o texto é crianças brincando. No segundo parágrafo, as perguntas feitas pelo autor são... Então, eu quero saber que tipo de pergunta é feita. Se a pergunta é uma pergunta declarativa, se é retórica,
por contradizer, ou se é retórica por questionar, se é uma pergunta ideológica, se é uma pergunta exclamativa. Então, nota 1000 para quem respondeu que é a letra C de casa, pois as perguntas são realmente retóricas, que questionam o posicionamento da psicóloga da PM, ou seja, as perguntas não exigem respostas, portanto, são retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma interrogação que não tem o objetivo de obter uma resposta, mas sim estimular a reflexão do indivíduo sobre um determinado assunto. Então, pergunta retórica é aquela em que não tem uma resposta, mas leva o indivíduo a uma reflexão. Então, por isso é a letra C de casa. Vamos passar para a questão de número 6, relacionada ao texto sobre a classe média. O autor do texto faz uso da primeira pessoa do singular, a fim de assumir um posicionamento moral que acaba por identificar o cronista como membro de um segmento social específico. Que grupo é esse com o qual o autor se afilia ideologicamente? Ou seja, ele tem uma ideologia que casa com a ideologia do grupo. Acertou quem marcou a letra B de bola, a velha classe média saudosista de um tempo em que ela própria tinha status, porque o autor é membro de uma classe média de outros tempos que de fato possuía um diferencial financeiro em relação às demais classes. A dele era um pouco diferenciada. Vamos para 7, um texto do Enem, uma questão do Enem, que fala sobre a dança. Então, a dança é um importante componente cultural da humanidade. Tem aí uma definição. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras, e caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, figurinos e cenários representativos. Então, temos aí esse texto da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, texto que foi adaptado. E temos aí um questionamento. A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria de um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela o quê? Temos 5 opções com base no texto. O que a dança revela? Então, acertou você que marcou a letra A. Manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. Tá? Então, essa é a única alternativa que mostra em sua totalidade as várias possibilidades de expressão da arte, as várias definições de expressão da arte. Vamos passar para de número 8. Estamos agora no contextualizados, tá, gente? Então, a questão de número 8 diz assim: a linguagem de computador é um texto de divulgação que se constitui a partir da interseção de 2 tipos discursivos, o científico e o jornalístico. Para tornar interessante e acessível ao grande público o assunto funcionamento do código de barras, Alexandre Nogueira utilizou como estratégia. Então, nesse assunto, que foi que ele utilizou como estratégia? Então, temos aí 5 opções, e se você marcou a letra E, simulação de um diálogo com o leitor a partir do uso de perguntas e respostas retóricas, você acertou, porque o autor ele elaborou perguntas retóricas, ou seja, sem resposta expressiva, a fim de chamar o leitor para o texto. Durante o texto, o que o autor fez? Manteve o processo de interlocução como se estivesse respondendo às dúvidas desse leitor, tá? Então, como se o leitor estivesse ali dialogando com ele, numa live, vamos dizer assim, e ele criou esse cenário, beleza?
Penúltima questão dos contextualizados. Ao descrever o Ateneu, e aí nós estamos falando do texto, né, que fala sobre Ateneu, e a atitude de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio demarcado por quê? Ideologia, interferência, da produção, da ampliação ou da cumplicidade. A gente precisa prestar bastante atenção nessas palavras, quando eu tenho múltipla escolha, nessas palavras iniciais, tá? Então, acertou quem falou ideologia mercantil da educação repercutida nas vaidades pessoais. Até porque o nosso capítulo trata desse assunto, da questão ideológica, né? Então, a pergunta é quase que a resposta está praticamente voltada ao que nós estávamos abordando nesse capítulo. Então, afamado pelo sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformara o estabelecimento, pintando jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para começar com artigos de última remessa. Reafirma a repercussão da ideologia mercantil na vaidade de Aristarco, tá? Então, ele tinha com ele essa ideologia, a ideologia mercantil. E por último, nós temos aí o texto, a questão número 10, que tem o seguinte enunciado. O texto estrutura-se na oposição entre os Silva e as demais famílias. Essa relação revela-se em que? Lembre-se que eu estou falando do texto Luto da família Silva. Então, acertou quem falou a letra C, vermelhinho da Silva e sangue azul, porque a expressão vermelhinho da Silva mostra aí um duplo sentido, uma ambiguidade, porque ela pode intensificar a cor ou até mesmo denominar a posição social da família por causa desse sobrenome Silva, que todo mundo refere-se a esse sobrenome como um sobrenome comum, né? E está em oposição àquelas que possuem sangue azul. Então, a resposta é a letra C de casa. Então, tá aí a correção dos exercícios do capítulo 3, tá? O aprofundamento está no Google Classroom. Quem já enviou a atividade, show de bola, parabéns a você. Quem não enviou, tô aguardando, hein, gente? Um beijo grande no coração de vocês. Tchau! Do you want to